E hoje a gente vai falar sobre a saúde mental de mulheres vítimas de violência doméstica e traremos o depoimento de Daniele Schmaus, que vai falar da sua própria experiência e da sua visão, né, sobre esse assunto. E traremos também o projeto Borboletas, que é o projeto de apoio às mulheres vítimas de violência e que tem processos, né, de violência doméstica dentro do Fórum de Porto Alegre. Olá, tudo bem? Prazer, eu sou Daniele Schmaus. Um prazer voltar para esse programa, falar um pouco do projeto Borboletas, inclusive que a gente, esse ano que passou, a gente ganhou um prêmio muito importante, né? Reconhecimento de todas as atuações, grupos, atendimentos, processos, como é feito toda a logística, né, que envolve o processo de violência doméstica. E eu queria dar um enfoque assim bem interessante enquanto borboleta, enquanto pessoa que sofreu violência doméstica, faz parte do projeto desde o início, né? A questão da saúde mental. Da saúde mental das mulheres vítimas de violência doméstica, não só as mulheres, mas todas as pessoas envolvidas quando estamos numa situação em que acaba ocorrendo um crime, né, que incide na Lei Maria da Penha, né, com relação à violência doméstica contra a mulher, podendo até gerar feminicídios. Então achei bem interessante falar sobre essa questão da saúde mental das pessoas que estão ali envolvidas. Eu vou dar o meu exemplo, espero que eu possa auxiliar muitas mulheres para que possam se ver, famílias, homens, para que todos possam ter um olhar mais carinhoso com relação à saúde mental das pessoas que envolvem um lar com violência doméstica. E eu vou trazer para vocês também mais algumas organizações de apoio também às mulheres e vamos abordar então esse assunto, a saúde mental das mulheres vítimas de violência doméstica. Hoje em dia a gente fala muito, né, sobre violência doméstica, mas a violência doméstica não é um assunto novo, ele é um assunto público novo, porque até pouco tempo eram situações corriqueiras e ficavam restritas a um domínio privado. E nós temos aqui muitos estudos e muitas pesquisas e muitos artigos que trazem uma compreensão, ou tentam, né, trazer uma compreensão que relaciona a violência doméstica contra a mulher, a integridade física e a saúde mental das vítimas. E o que já é reconhecido como um grave problema de saúde pública. De acordo com o artigo Violência Doméstica em Mulheres com Transtornos Mentais, Saúde, Estigma e Gênero, a experiência da violência expõe a mulher a um risco mais elevado de sofrer de problemas mentais, como a depressão, ansiedade, o estresse pós-traumático, tendência ao suicídio e o consumo abusivo de álcool e drogas. O que ainda não é suficiente para falar sobre a causa e efeito da violência doméstica no desenvolvimento de transtornos mentais em mulheres. Mas pode-se falar sim da prevalência da vivência dessa situação em mulheres que sofrem de algum tipo de transtorno. E agradecendo então a colaboração, a presença da Daniele Schmaus, vamos ao seu depoimento.
Daniele Chimaus, brasileira, né, com formação na área jurídica, porque eu fui advogada 20 anos na minha vida. Hoje estudante de pedagogia, me especializando na área da educação especial, monitora de educação infantil. Nível superior, né? E dentro do quadro que se tem de estatística de mulheres de violência doméstica, a maioria são negras, pobres, né? Negras, pobres, sem estudo. O que está diferenciando, despontando a possibilidade da Daniele também branca, com estudo, com um nível diferente, se enquadrar na questão da violência doméstica. A saúde mental. A saúde mental da Daniele, que a colocou em risco, né? Que em alguns momentos deixou a fragilidade para que situações desse tipo acontecessem, né? Porque qualquer mulher que for criada, gerada, qualquer ser humano que for criado, gerado num ambiente familiar saudável, onde exista amor, carinho, respeito, compreensão, tem grandes possibilidades de ter uma autoestima muito boa, de ter uma vida assim saudável, se respeitando, se valorizando. Agora, uma pessoa que se gerou num berço familiar onde várias coisas possam ter faltado, porque às vezes num ambiente familiar onde que se desenvolve tristeza, indiferença, falta de amor, carinho, atenção, também nós geramos pessoas com problemas. Também geramos pessoas com problemas. E ao mesmo tempo, quando a gente vive numa sociedade como a nossa, onde o machismo estrutural estabelece esse crime, né? Porque há de se deixar bem pactuado, né? O crime é contra a mulher, não existe mulheres matando homens, existe homens matando mulheres. A rodo, né? Ainda mais essa pandemia. Então a gente tem que ter esse olhar sobre a saúde mental, porque não só nós mulheres precisamos de ajuda, como os homens também. E uma coisa que é salutar no nosso grupo para que tenha todo esse impacto social e nacional é que nós também o grupo não ajuda, não existe só o grupo das mulheres, existe o grupo dos homens também. Existe o grupo dos homens. Existe o grupo dos homens que é atendido pela mesma equipe que atua conosco, que é uma equipe altamente técnica, altamente capaz, uma equipe que faz a coisa com resultados, que estuda, que hoje em dia a gente tem muitas pessoas estagiando ali no nosso grupo, tamanha a riqueza de informações que saem dali dos grupos e dos questionamentos e das abordagens e dos trabalhos e das dinâmicas de não violência. A principal dinâmica, eu acho que o nosso grupo tem, é a escuta, né? Uma terapia em grupo com escuta, onde cada mulher, cada homem pode se identificar dentro daquela situação que está vivendo de uma forma assim, sem ser criticado, sem ser acusado, condenado, e que possa pontuar situações da vida dele que possam ser positivas, negativas, que ele possa se ajudar, principalmente porque na relação de violência doméstica, se a família não tem condições de se ajudar junto, cada um tem a necessidade, a responsabilidade de poder se resgatar. Como é o meu caso, né? Por estar vivendo um momento agora que eu posso falar sobre isso, porque tem todo um estágio
que é preciso passar para que a gente possa entender o que é violência doméstica, né? Com certeza, o ambiente em que ocorre a violência doméstica não é um ambiente saudável, né? É um ambiente onde as pessoas estabelecem relações tóxicas, doentias, muitas vezes sadomasoquistas, que acabam gerando um nível de estresse tão grande que os problemas individualizados e no coletivo de cada um acaba repercutindo nos outros, né? Vem a causar uma situação de violência, tanto física como psicológica, né? E o que a gente pode pensar que gera tudo isso, né? Porque normalmente quando a gente vê mulheres que sofrem violência doméstica, a gente vê um contexto que não são mulheres empoderadas, não são mulheres que muitas vezes estão numa situação emocional, mental e espiritual saudável. Os ambientes familiares às vezes são bem tóxicos, os homens também, que acabam cometendo esse tipo de crime. Até mulheres também. São pessoas que não estão bem, também estão passando por problemas de saúde mental, espiritual. Normalmente a gente lida com uma questão que não está sadia da pessoa, né? Tanto a vítima como o agressor. Então, qual é essa minha abordagem, assim, né? Porque eu tô indo a fundo numa situação que sempre me levou a situações de violência doméstica, né? Ser criada num ambiente que não me deixava saudável mentalmente e tá vindo um berço onde existia uma violência psicológica muito grande, né? Que gerou alguns CIDs, né? CIDs, porque se tu chega num ponto que tu não tá conseguindo administrar a tua vida, tu vai precisar de um auxílio. Provavelmente aquela situação que tu tá vivendo possa se enquadrar como um CID, uma doença, né? Existem mulheres bipolares, existem mulheres narcisistas, existem relacionamentos onde existem pessoas borderline, e aí vai um calhamaço de classificações e CIDs que envolvem, né? E talvez se não envolva no momento antes de ser gerada aquela situação, a partir dali vai se desenvolver, né? Uma síndrome de pânico, algumas situações compulsivas, e isso não pode ser dissociado da questão do trâmite do processo, como se todo o trâmite do processo não tivesse a necessidade de ter uma escuta da própria rede, com apoio de médicos, psicólogos, uma escuta até do próprio sistema, como é o nosso caso, né? Que no nosso caso a gente tem todo um apoio do nosso projeto. No meu caso, por exemplo, né? Que eu sou vítima de violência doméstica, e a situação começou a se tornar reincidente, repetindo com vários tipos de pessoas. Era de se observar que alguma coisa não estava bem com relação à minha pessoa, né? A partir do momento que eu tive uma audiência com a doutora Mageli Machado, a minha vida mudou. Essa mulher é a nossa maior riqueza lá dentro do grupo, né? Porque se todo o nosso projeto, todas os grupos e atendimentos e coisas que são feitos lá, são feitos sobre a coordenação dela, junto com a Ivete, né? Com equipe técnica maravilhosa.
a gente é atendido por psicólogos, né? Pessoas que trabalham com essa dinâmica, principalmente a dinâmica de grupo, né, que mais funciona. Se não tivesse tido esse olhar nessa audiência, onde eu pude pedir ajuda, né, eu pude dizer, olha, vamos parar por aqui, porque eu preciso de um tratamento. Eu tenho problemas que eu não estou conseguindo lidar. Ali parou o processo. A Madiele, com todo aquele olhar dela, me encaminhou para a rede. Aliás, é de se frisar, a rede não participa junto, né? O nosso trabalho, assim, na questão da violência doméstica, ele é dinâmico, ele é atuante pelo judiciário. Porque a rede em si, o apoio, que seria muito necessário para que tudo funcionasse, não atua junto. Precisava ter essa interdisciplinaridade, sei lá como dizer, para que houvesse toda essa dinâmica funcionando de forma assim plena, né? Vendo o ser humano como alguém que precisasse de ajuda. Dali eu tive tratamento, dali eu entendi os meus problemas, as minhas dores, pude buscar terapia, pude buscar auxílio medicamentoso, pude passar a ter uma oportunidade de me resgatar. E junto a isso, logo no início do projeto, eu pedi, né, porque eu já estava na rede, né, eu pedi essa necessidade de um grupo, uma terapia de grupo, né, e já acontecia, recém tava iniciando, o Borboleta já tinha iniciado com os homens, né, que a gente não traz o depoimento dos homens, né. Nós somos as vítimas, a princípio. Ou muitas vezes, como começou o grupo, se viu a necessidade de ter aquele olhar, aquela mulher que também agride, né? Que também se coloca em risco agredindo. E a partir daí, lidar com o processo é necessário com essa dinâmica da tua saúde, da saúde física, da saúde mental, sabe, do teu comportamento, de situações que tu possa estar te expondo, porque tu muitas vezes, enquanto vítima, tu te torna um potencial para que incidam várias vezes uma situação criminosa, o meu caso, por exemplo. Então tudo é necessário. E a saúde mental, ela é primordial. As coisas não funcionam. Se a gente pegar uma situação assim de feminicídio, ou uma situação em que a pessoa chega ao extremo da violência, que possa chegar ao ponto de matar alguém, isso não é uma coisa que aconteceu no momento que a pessoa estava saudável. No mínimo psicótico, né? No mínimo psicótico. E uma mulher também, quando se coloca em risco a ponto que entra numa relação, que sofre violência e chega ao ponto de tirar a própria vida, também está psicótica. Então, o que eu gostaria de dizer, assim, a todas as mulheres que sofrem, que sofreram e que há um momento que nós podemos nos empoderar. Há um momento que a gente pode se empoderar, que a gente pode tomar conta da nossa vida, que a gente pode ter um cuidado. O cuidado.
Uma coisa que eu acho muito interessante que a gente possa perceber, assim, que todo o esforço que é feito pelo nosso projeto a nível judiciário, que é uma coisa, assim, maravilhosa, pois a gente tem uma equipe, assim, a doutora Mageli, as gurias da psicologia, o pessoal da arte terapia, todas com formação ali, muitas estagiando ali, toda a nosso trabalho, nosso empenho, nós que somos as vítimas ali, a gente tem um empoderamento a nível de crescimento maravilhoso. Só que essa questão da saúde mental é uma coisa assim que a gente tem que ter um cuidado. Por exemplo, uma das nossas necessidades, assim, que seria que junto com o nosso projeto funcionasse a rede, né? A rede, eu digo assim, município, estado, ajudando a nível de terapias, a nível de atendimento, a nível de médicos, grupos, apoio medicamentoso, tudo, terapia em grupo, sabe? Coisas necessárias. Talvez a gente pudesse ter uma questão assim de prevenção, né? Por que não tem esse interesse do Estado em que acabe com esse tipo de crime indo no seio, né? Porque vem da família toda essa construção, né? Vem da família, a gente só não tem como deixar de ver o enfoque machista, estrutural que é imposto, assim, prejudicando a vítima, que é a mulher, a mãe, né? Se todos nasceram nessa vida, vieram de uma mãe. Então, eu acho importante falar sobre saúde mental, dar esse enfoque, porque eu tive essa oportunidade dentro de um processo, dentro de uma situação em que eu me colocava em risco, de poder chegar quase à morte, ou sofrer um feminicídio. Isso que a época que as situações começaram a acontecer comigo não existia nem a Lei Maria da Penha, né? Então eu acho necessário que tenha essa prevenção, que tenha esse apoio, essa ajuda, que o nosso projeto se estenda, que a gente tenha somas interessantes. Por exemplo, a gente tem o Senac que nos auxilia, a gente tem um apoio assim maravilhoso até de empresas privadas que muitas vezes acabam vendo assim com amorosidade assim o projeto, né? Posso citar até a Avon, a Panvel, foram umas que fizeram alguns projetos com a gente. Toda o carinho que a Patrulha Maria da Penha tem tido conosco agora. Então é um crescimento e é necessário que tenha esse olhar de saúde, esse olhar necessário, porque a primeiro momento que a Mageli, a doutora juíza Mageli, ouviu a minha escuta de que eu precisava de um atendimento médico, porque quem não estava bem era eu, a minha vida mudou. A minha vida mudou. Hoje eu sou essa pessoa feliz, que se ajuda, que se trata, que se realiza, que busca se empoderar, que se transforma, trabalha com crianças. Até eu acho que num resgate de tudo aquilo que me aconteceu e que me faz feliz, né? Porque eu amo ser educadora, eu amo educar, né? Então, a necessidade dessa acolhida a nível de saúde mental, nós precisamos ter esse olhar generoso e amoroso com relação a vida saudável de todo ser humano, tanto homem como mulher, para não ensejarmos em crimes de violência doméstica, né? Gratidão a todos pela escuta, eu tô aí disponível. Nosso grupo ele não é aberto a pessoas que não têm processo de violência doméstica,
né? Mas a partir do momento que alguém necessitar ou quiser alguma ajuda, tem o meu apoio. E se dentro de uma situação assim, vai conhecer o nosso projeto, sejam muito bem-vindos, tanto homens como mulheres. Gratidão. Namastê. Axé. Om Kriya Babadi Namaon. E eu lembro aqui que os nossos assuntos eles não se esgotam. Estamos falando hoje sobre saúde mental da mulher vítima de violência doméstica e também a saúde mental do homem, né, do agressor também. Mas esses assuntos eles podem sempre voltar. Então não iniciamos hoje a pauta e terminamos hoje mesmo, né? A gente sempre está esperando, aguardando a contribuição de qualquer uma pessoa, né, para enriquecer aqui as nossas discussões, e sempre alguém vai se identificar com alguma questão, com algum assunto, com alguma vivência, alguma experiência que alguém nos traga, alguma informação. É sempre importante a gente também trazer não apenas a temática em si, mas algumas soluções, projetos, ONGs e instituições, né, que apoiam a mulher de todas as formas, independente de violência doméstica, em qualquer departamento, né, da vida. E a Dani falou sobre a juíza Madiele Machado, e ela foi premiada, a juíza Madiele foi premiada pelo Conselho Nacional de Justiça, justamente pelo projeto Borboleta, na categoria magistrados, né, com o projeto Borboleta. E a condecoração ela é destinada em trazer a visibilidade de ações de prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulheres e meninas. E a juíza Madiele ela é uma referência nacional nesse segmento. E o projeto Borboleta ele tem como objetivo acolher mulheres vítimas de violência doméstica. O foco é dar visibilidade aos processos de feminicídio que recebem uma tarja lilás e um fluxo diferenciado. E as vítimas e os familiares, eles também são encaminhados para as ações multidisciplinares que estimulam a cidadania e a autoestima. E se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre o projeto Borboleta, caso você esperamos que não tenha um processo, né, de violência doméstica, mas quer saber mais sobre o projeto, quer obter mais informações, pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp do Universo Feminino, que é o 51989760071. Aí você vai falar comigo e nós vamos intermediar aí a comunicação com a Daniele Schmaus, tá bem? E quem quiser, entre em contato conosco. Assim como para trazer as contribuições também sobre outros assuntos, né? Sobre diversas temáticas que a gente trata por aqui. E hoje eu vou trazer aqui para vocês, então, uma ONG de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica, ou vítimas de violência, né? A Artemis foi fundada em 2013 e é uma organização que visa promover a autonomia feminina e contribuir para a erradicação de todas as formas de violência cometidas contra as mulheres. Além de combater a violência doméstica, essa ONG ela se preocupa também com a violência obstétrica cometida por profissionais da saúde no momento do parto. E os valores que permeiam a Artemis são baseados no tripé sugerido por Mahatma Gandhi:
que são a verdade, a autonomia e a não violência. E é por meio dessa visão que a Artemis auxilia a implementação de serviços e políticas que têm o objetivo de melhorar as condições de vida das mulheres. E também ela oferta cursos, realiza pesquisas e disponibiliza um acervo que contribua na conscientização e reflexão da sociedade sobre a realidade de vida da mulher. E você pode obter mais informações aqui pelo site da Artemis, que é o www.artemis.org.br. Inspirar. Atrair o ar aos pulmões. Mas não só. Inspirar é iluminar o espírito de alguém. Pensamos muito em mudar o mundo, mas não pensamos em começar por nós mesmos. Só é possível mudar o mundo por inspiração. Primeiro, nos completando com o que nos mantém vivos. E por fim, só assim, inspirando alguém a se completar. O ar que sai dos pulmões é invisível. E pensamos que também é invisível a inspiração que causamos. Mas como podemos ser invisíveis se somos tantas? Acima de tudo, uma das coisas mais importantes, com certeza, que essa experiência trouxe para mim foram as rodas de mulheres, né? Então, assim, eu tenho grupos virtuais e presenciais que eu frequentei durante a gravidez, a amamentação, tudo, e que são uns espaços muito bonitos. A minha era uma retroalimentação mesmo. Elas me alimentavam e a minha história ia alimentando a ela. E aí eu comecei a me perceber como uma classe, como mulher. Eu sou a Anne Rami, sou artista plástica de formação e hoje em dia tenho muitas outras atividades. Entre elas, cuidar dos meus 2 filhos. Então, meu nome é Jamila, eu tô com 33 anos. Eu sou professora de inglês, sou tradutora, mas estou em transição, eu estou fazendo faculdade de serviço social, né, para atuar nessa área. Canto quando dá e sou a mãe do Gael e a madrasta do João Francisco e da Maria Clara. Meu nome é Mariana Lacerda, eu tenho 35 anos, 35 anos, sou pesquisadora em artes visuais aqui em São Paulo. A questão imediata depois do parto foi a amamentação, por exemplo, né? E que para mim foi uma batalha também. Meu filho levou 1 mês para recuperar o peso de nascimento, até eu conseguir estabelecer de fato a amamentação. É estúpido a gente amamentar um filho na rua, os olhares grotescos que a gente leva de homens e mulheres e o tanto que a gente é maltratada mesmo por estar colocando para fora o seio, né? O seio, historicamente, não nos pertence. Ele é um objeto de desejo e deleite masculino. Eu hoje em dia ando na rua muito tranquilamente, muito mais espertamente, estando na rua do que na época que eu não andava na rua, né? E me comportava daí como homem. Mas daí era esse homem fetichizado. E aí você não andava na rua, então você tem que usar o salto, você tem que se vestir, você tem que estar, não sei o quê. Então muda a relação com a cidade até pelo sapato que você usa. Por que eu não posso botar meu peito pra fora ali? Porque você vai... Desejos dos... segura aí teu desejo, meu filho, meu corpo. Minhas regras, meu bebê tá com fome. Quando você pensa na questão do tornar-se mulher, a gente não está falando sobre constituição física, né? Gênero, identidade de gênero, né? Eu acho que a gente está falando muito mais sobre uma construção social, especificamente dentro do modelo ocidental em que a gente vive, né? As mulheres, historicamente, elas vêm passando por processos de opressão muito grande, né? no nosso modelo. Ser mulher é isso, é viver essa realidade, desde pequena, desde quando você se entende um corpo sexual dentro de um mundo, você vive essa opressão do patriarcado de alguma coisa pode acontecer comigo, e muito provavelmente é culpa minha, porque eu estava de saia curta. Quando a mulher é a única que tem um terceiro turno. Eu ia pro escritório, eu ia pro happy hour, porque eu tinha que ir pro happy hour, porque isso fazia parte da carreira, e eu chegava em casa depois do happy hour e eu tinha que cuidar.
Depois que uma mulher vive um parto, que ela entende essa potência, fica mais difícil que ela se coloque nesse lugar anulado de vítima idiota, né? E a mesma coisa com a amamentação. A potência da amamentação é a plenitude do feminino mesmo, vivendo ali num lugar de completa independência, você não precisa de nada para fazer leite, só beber água. Porque eu era respeitada, não porque eu era mulher, mas porque eu me comportava que nem homem. Quando eu me dei conta do quanto o meu discurso era extremamente machista e do quanto essa percepção de que para eu me sentir respeitada eu teria que me comportar daquela forma, veio para mim nessa percepção de que, tá tudo muito errado. E é exatamente essa a realidade. Eu me transformei dessa vivência de um parto, de um nascimento cirúrgico para um parto. Tenho certeza que se eu tivesse um terceiro filho seria ainda uma outra experiência, ainda mais empoderada, porque é um caminhar, não é um negócio que a gente está programado para fazer. Mas me transformando, eu transformei o mundo, e esse mundo ao redor já estava feito para que outras mulheres se interessassem. Realmente, acho que quem se identifica como mulher, que sejam bem-vindas. É uma luta, e é diário, não é um negócio muito simples de ser feito. Não depende só de você, depende de uma infinidade de fatores, mas sem você nada acontece. www.artemis.org.br. Olá, meu nome é Raquel Marques e eu sou a atual presidente da Associação Artemis. A Associação Artemis é uma organização sem fins lucrativos que atua em todo o país, sediada em São Paulo, e foi fundada por 19 mulheres que se interessavam em melhorar a assistência ao parto no nosso país. A morte materna é uma grande tristeza e uma realidade bastante frequente ainda no Brasil. Dentre os objetivos do milênio da ONU, um dos índices que não foi cumprido pelo nosso país foi atingir um nível adequado de morte materna, né? Isso se deve a várias razões, mas um dos motivos mais importantes que nós devemos nos atentar é com relação às práticas obstétricas que são realizadas e que levam a mortes evitáveis, né? Pessoas que têm assistência aos serviços de saúde, mas dadas as práticas que são realizadas, elas são expostas a uma chance muito aumentada de morte materna e neonatal. Dentre essas práticas estão situações como realização de cristeler, que é subir em cima do corpo da mulher para empurrar o bebê, né? E cesarianas sem indicação clínica, expondo também a pessoa a um risco aumentado de morte por conta de uma cirurgia quando ela não era necessária, muitas vezes quando as mulheres também não querem, né, mas isso acontece por uma conveniência do sistema, sem contar as situações que não levam a mortes, né, mas que elas não são menos graves pelas traumas que geram as mulheres. Então, mesmo as mulheres que sobrevivem ao parto, podemos dizer assim, elas passam por situações de violência, violência psicológica, né, ameaças, violências morais, muitas são xingadas, e violências físicas, passando por procedimentos desnecessários e dolorosos, muitas vezes, por uma conveniência, então, do modelo de assistência e de práticas que não foram revisadas e estão longe das evidências científicas atuais. Então, visando melhorar tudo isso, para que as mulheres possam ter o direito a uma saúde integral, né, a uma saúde que preserve a sua integridade física, psicológica e que leve a elas a melhor assistência possível, que a Associação Artemis existe, orientando mulheres e exigindo dos gestores públicos que cumpram as leis, né? Porque nós sabemos que no governo federal, por exemplo, os senhores deputados, os senhores senadores, o Ministério da Saúde determinam regras, dispõem de orçamentos para que as coisas sejam feitas, desenvolvem diretrizes, mas as coisas acontecem mesmo no município, as coisas acontecem mesmo dentro dos hospitais, e é preciso que os prefeitos e os secretários de saúde estejam atentos a isso. Então, o nosso trabalho é influenciar
as políticas públicas de todo o país, né? Tanto no governo federal quanto no estadual e principalmente nos governos municipais, lembrando de que a saúde materna ela é importante, as mulheres têm o direito a um bom momento do parto, né? E de que é compromisso e responsabilidade de todos nós, sociedade, governo, fazer com que isso aconteça. Então, esse é o nosso trabalho. Acho que temos tido aí bons resultados já, né? Pautando temas como violência obstétrica, levando a questão da seriedade das cesarianas desnecessárias. Acho que tivemos bons avanços nesses últimos 3 anos e queremos fazer ainda mais, né? Chegando realmente em cada um dos 5.500 municípios do país, sensibilizando os gestores, sensibilizando os senhores prefeitos e principalmente as mulheres, orientando-as sobre seus direitos para que elas possam cobrar, né? E ter acesso, então, a um momento do parto digno e como ele deve ser. Muito obrigada. Agora eu vou trazer para vocês um material do Conselho Federal de Psicologia, que traz uma discussão acerca do papel das e dos profissionais da saúde no que se refere ao tratamento oferecido às vítimas no país. E esse material aqui, esse áudio, pretende apresentar ao público, com foco nos profissionais de saúde, aspectos como quais os tipos ainda existentes de violência contra as mulheres, o impacto da violência na saúde mental, a Lei Maria da Penha, quais os serviços disponíveis para atendimento na rede e o que o profissional de saúde deve fazer ao se deparar com uma situação de violência contra a mulher. Violência contra as mulheres. O que os profissionais de saúde têm a ver com isso? O Brasil tem índices tão alarmantes de violência contra a mulher que nós podemos dizer que virtualmente nós vivemos numa epidemia. Isso tudo gera problemas de saúde às mulheres e, portanto, índices tão elevados de violência contra as mulheres são sim um problema de epidemia, inclusive a ter uma atenção especial por parte da vigilância epidemiológica do sistema de saúde. Em geral, quando essas mulheres começam a se relacionar com esses parceiros, elas não sofrem violência de cara, ela começa a ocorrer de forma insípida. Então, uma brincadeira de mau gosto, um xingamento numa briga, um ataque de ciúmes, até chegar num determinado grau onde elas nos relatam o seguinte: mas doutora, ele não fez nada, ele só me xingou. Ou doutora, ele não me bateu, ele só me empurrou. Então é necessário que os profissionais estejam atentos a isso. Não há uma relação igual entre homem e mulheres quando há uma violência doméstica. Há sempre uma relação de poder do homem sobre a mulher, há sempre uma relação de maior risco da mulher sofrer violências pelo simples fato de ser mulher. Mais de 40% das mortes violentas de mulheres são ocasionadas dentro de casa pela mão do companheiro, do ex-companheiro, namorado ou ex-namorado. O Brasil é o 5º país do mundo com a maior taxa proporcional de homicídio de mulheres de todo o mundo. A violência é um comportamento proposital que de alguma forma traz sofrimento, machuca ou mata outra pessoa. A violência contra as mulheres pode ser classificada em 5 tipos. A violência física, que é a ação ou omissão que coloque em risco ou cause dano à integridade física de uma pessoa. A violência sexual, que é uma ação que obriga uma pessoa a manter contato sexual, físico ou verbal, ou a participar de outras relações sexuais com uso da força, intimidação, coerção, chantagem, suborno, manipulação, ameaça ou qualquer outro mecanismo que anule ou limite a vontade pessoal, mesmo que seja no casamento. Considera-se como violência sexual também o fato de o agressor obrigar a vítima a realizar algum desses atos com terceiros. A violência patrimonial,
que é o ato de violência que implique dano, perda, subtração, destruição ou retenção de objetos, documentos pessoais, bens e valores. A violência moral, que é a ação destinada a caluniar, difamar ou injuriar a honra ou a reputação da mulher. A violência psicológica, que é a ação ou omissão destinada a degradar ou controlar as ações, comportamentos, crenças e decisões de outra pessoa por meio de intimidação, manipulação, ameaça direta ou indireta, humilhação, isolamento ou qualquer outra conduta que implique prejuízo à saúde psicológica, à autodeterminação ou ao desenvolvimento pessoal. Violência psicológica é uma violação de direitos humanos e merece a atuação protetiva dos profissionais da área de saúde e de responsabilização do sistema de justiça. Uma violência psicológica, ela causa tanto dano numa mulher, quanto causa uma violência física, às vezes causa uma violência maior. Há várias pesquisas, não apenas nacionais, mas internacionais, que mostram uma grande correlação entre a violência física, a violência sexual, a violência psicológica e transtornos, principalmente os transtornos mentais comuns, sobretudo a depressão e a ansiedade, mas também TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, ideação suicida e tentativa de suicídio. Essa correlação, ela se dá não apenas no período em que a mulher está sofrendo a violência, mas mesmo quando a violência para, ou seja, ela tem uma tendência a continuar num certo período de tempo, mesmo depois que a violência foi sofrida. A violência pode ser doméstica e ou familiar. A violência doméstica ocorre em casa, no ambiente doméstico ou em uma relação de familiaridade, afetividade ou coabitação, inclusive em relações de trabalho. A violência familiar acontece dentro da família, ou seja, nas relações entre os membros da comunidade familiar, formada por vínculos de parentesco natural, como pai, mãe, filha, ou civil, como marido, sogra, padrasto ou outros, por afinidade, como primo ou tio do marido, ou afetividade, amigo ou amiga que more na mesma casa. Mas, sem dúvida, a forma mais letal de todas as modalidades de violência contra as mulheres é a violência doméstica e familiar. A violência doméstica, para se ajustar à Lei Maria da Penha, ela tem uns pressupostos, como, por exemplo, ela demanda uma relação doméstica ou uma relação familiar e de afinidade. Ela é, sem dúvida, uma das legislações mais avançadas do mundo em termos de proteção às mulheres. Ela realizou uma verdadeira revolução no sistema jurídico brasileiro de proteção às mulheres. Hoje já é lei que os profissionais de saúde, e das instituições de educação notifiquem, as situações de violência doméstica e familiar contra mulheres. E a notificação compulsória não é só importante para gerar dados, ela é importante também para acionar os serviços da rede que são essenciais para a proteção dessa mulher. Não basta que existam os serviços, mas os serviços não se dialoguem. É necessário que existam fluxos de comunicação muito bem construídos, que cada integrante da rede saiba qual que é o seu papel na rede e qual que é o papel dos demais integrantes da rede para que possa acioná-los e que hajam fluxos de referência e contra-referência e de articulação desse trabalho de rede. Porque a rede ela tem que trabalhar, segundo a nossa Secretaria de Política para as Mulheres do Governo Federal, ela tem que trabalhar 4 dimensões, a dimensão da prevenção, do combate, da assistência e da garantia dos direitos. Na rede de enfrentamento à violência, encontramos vários serviços especializados e não especializados de atendimento às mulheres. PAVs, NUPAVs, quase sempre presentes nos hospitais, DEANS, CEANS, CREAS, CRAS, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público, dentre outros. É muito importante, portanto, que todos os profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais, que eles tenham uma postura ativa em auxiliar essa vítima a sair de uma situação de violência doméstica. E nós temos o papel, nós profissionais da rede, atores de contexto, temos esse papel, de construir alternativas. E o Conselho Federal de Psicologia é uma autarquia federal que orienta, fiscaliza e disciplina a profissão de psicóloga e psicólogo.
zela por princípios éticos e age pelo desenvolvimento da psicologia, ciência e profissão. E por enquanto, ficamos por aqui. Eu agradeço a presença de vocês e até o próximo programa.